Salve makers! Hoje vamos falar sobre o mercado de impressoras 3D para 2023. Preste muito bem atenção nessa aula, porque vai fazer muita lógica lá na frente. Você entender como isso pode mexer no seu bolso ou na sua impressora aqui no Brasil. Vai ser muito importante. Siga até o final para você entender como um todo como funciona. Então vamos lá. Aqui no mundo existem dois comandantes nesse mundo. Um é Estados Unidos e Europa, e o outro é China. E cada um morde um pedaço do mercado. Então eu vou explicar para vocês exatamente como que está funcionando isso até hoje. Então vamos lá. Estados Unidos e Europa. Lá eles desenvolvem impressoras 3D com maior qualidade, mais robusta, de tamanhos grandes, né? De componentes de extrema qualidade. E por isso elas são muito mais caras. São impressoras que começam ali na faixa dos seus $800 mais ou menos. Ou $500 para cima, vamos arredondar, de $500 para cima. Chegando aqui no Brasil, uma impressora de $500, acima de 5 mil, 6, 7, 8 mil reais, uma impressora começa. Se eu pegar um exemplo de uma impressora americana e uma Bambu, que é a coqueluche aí, uma famosinha que está agora no mercado, por quanto que ela está chegando? Ela está chegando por mais de 20 mil reais. Então, só para vocês verem como funciona o mercado de impressoras 3D, tá? Mas eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Como é que funciona uma impressora que é mais cara? Essa impressora normalmente ela tem um sistema completo. O que é? É um firmware totalmente personalizado. E o que é esse firmware? Ele pode ser o Marlin totalmente personalizado. Como exemplo, a Prusa. Se vocês pegarem quem tem acesso a uma impressora Prusa, por exemplo, vocês vão ver que tem um Marlin totalmente modificado, que é para rodar nas impressoras dele. Que nem você consegue, você baixa o Marlin lá, não tá essas configurações que a Prusa fez. Ela modificou bastante o Marlin ali para funcionar nas suas impressoras. Mas isso que eu estou falando, essas empresas europeias, americanas, praticamente fazem em todos os softwares dela. Por exemplo, existe Klipper. Você pega o Klipper, ele é totalmente programável. Então, se a empresa vai lá, cria uma programação todinha e instala, como se fosse o software daquela impressora. RRF, outro sistema operacional de impressoras 3D. E esse é um sistema também que é muito fácil de se modificar. É programação. E é simples assim. Então, por isso que você olha, às vezes você pega uma impressora 3D americana ou europeia, que seja essas um pouco mais caras, você olha lá o menu, é totalmente modificado. É tudo ali para você clicar e facilitar sua vida. Então é isso que eu quero que vocês entendam. A diferença quando você compra uma impressora mais cara. Uma impressora mais cara tem software de qualidade superior e programável. Importante entender isso. Outra coisa que acontece, as impressoras são mais robustas. As coisas instaladas dentro de uma impressora têm muito mais qualidade. Ela é feita para durar. Isso é importante que vocês entendam. Outra coisa importante. O que os americanos fazem? Normalmente eles fazem sistemas. Então eu vou dar o exemplo da Prusa, eu acabei de dar o exemplo da Prusa, que pegou o Marlin e fez um sisteminha próprio dela baseado no Marlin. E aí, que mais? Ultimaker fez isso. Ultimaker, você vai lá, você tem um Cura, mas ele é totalmente feito para rodar nas impressoras Ultimakers. Então, já tem lá pré-definições, onde você instala facilmente, já faz a leitura de tudo. Velocidade, aceleração,
tudo lá no fatiador. Ele já está programado, formatado, já criado ali os seus perfis próprios para rodar na sua impressora. É assim que funciona. Tá? E aí o que aconteceu? As marcas grandes, todas elas fizeram um pouquinho disso. Você vai nas Risers, foi lá e pegou lá, tem o Idea Maker, que é um outro software voltado só para esse tipo de impressora. Você consegue usar esse software e instalar em qualquer impressora? Sim, você pode. O Idea Maker, você pode colocar, que é da Riser. Você consegue colocar o fatiador para os Slice, que é um fatiador que foi feito para rodar nas impressoras Prusa. Já tem todo o perfilzinho lá. Quando você coloca para imprimir, sai perfeita a impressão nessas impressoras. Nós, que compramos impressoras chinesas, temos que se matar criando perfil para rodar direitinho na sua impressora, entendeu? Ou pegar perfil que alguém já criou no mercado e você coloca lá no seu fatiador. É assim que funciona. A lógica é que as empresas também criam esses perfis para rodar em todos esses fatiadores. Por quê? É assim que eles vão conseguir ganhar o mercado sem precisar ter uma equipe gigantesca para criar um software próprio para eles. Mas calma aí que eu vou chegar na China, eu não cheguei na China ainda não. Eu vou explicar aqui para vocês o que está acontecendo. Existe aquela Anker Make, ela já tem um fatiador próprio. Você pega uma impressora de extrema qualidade, que ainda é um sistema cartesiano, vou comentar sobre isso daqui a pouco, um sistema cartesiano. Tudo de tecnologia tem uma impressora dessa. E o que acontece? O que eles fizeram? Criaram o seu fatiador, óbvio. Porque você criando o seu fatiador, você consegue ter controle ali da qualidade superior da sua impressora. Vai gravando tudo isso que eu estou falando, porque vocês vão entender a lógica quando eu chegar nas impressoras que você compra, as impressoras chinesas, tá bom? E o que eu posso falar sobre impressoras americanas ainda? Existem várias mesmo. BCN 3D, Modix, Builder 3D, várias impressoras. Estados Unidos, lá cada estado praticamente cria sua fábrica de impressora 3D. É muito diferente do que existe. Nós brasileiros praticamente 2, 3 no máximo. E olha só, olha que nós sempre reclamamos dessas impressoras. Por quê? Essas nacionais, elas demoram muito, o custo do Brasil é muito alto e a gente tem muito pouca tecnologia. Então elas se defasam muito rápido. Você compra impressoras novas com placas antigas. Só que ninguém fica sabendo, né? Ninguém fica sabendo. É isso que eu quero alertar vocês. Tá bom? E agora? Agora vamos chegar na China, lá o berço das empresas de impressora 3D. Mas qual é a diferença do mercado chinês? Então vamos lá? O mercado chinês escala. Eles pensam em vender barato e para muita gente. O componente e a tecnologia instalada neles é de entrada, né? É de entrada. É o software mais básico que existe hoje no mercado. Marlin é mercado de entrada. Então é isso que eu quero que vocês entendam. Quando vocês compram uma impressora 3D, mesmo que ela custe R$5.000, ela é chinesa, ela é uma cartesiana chinesa, praticamente ela é uma impressora de entrada. Continua tendo software de entrada e continua tendo componentes de entrada. Por mais que às vezes mude alguma coisinha, eles conseguem colocar um detalhinho lá só, continua sendo uma impressora de entrada. São impressoras que conseguem ser vendidas no máximo até uns $500. Então deu para ver? O chinês ele vem até $500, o americano vai dali para cima. Quando a gente compra uma impressora, tá novinha, tá lindo, maravilhoso, mas a tecnologia não é lá em cima. A tecnologia é entrada, tá aqui embaixo ainda. Tá aqui embaixo. A Creality mesmo, vou dar um exemplo de tecnologia que ela fez para baixar o preço. Ela criou o sisteminha de roldanas, não existia.
Não existia. Antigamente usava tudo barra, que é uma coisa que é utilizada no mercado de indústrias, das fábricas brasileiras. Você pega uma máquina, é feito com barra, rolamento, tudo de ferro. O que a Creality fez? Sisteminha de roldana. Para ficar barato mesmo. É só para vocês entenderem como é que começou tudo isso. Vou dar um exemplo aqui, ó, porque muita gente não conhece as marcas chinesas. Acha que está comprando alguma coisa que não é da China. Mas eu vou dar aqui a escala de número de vendas, né? Que só da maior empresa para a menor empresa que saiu, né, na China como empresas que vendem bastante impressoras no mundo. Então, em primeiro lugar, a famosa Creality, estourando. N-Cube, segundo lugar. Tronx, terceiro. Aquid, quarto. Flashforge, Vanhão e a Chutree. São todas impressoras chinesas que vendem bastante. Provavelmente você deve ter uma dessa. Provavelmente. Algum desse tipo de impressora chinesa, alguém aí já comprou. E aí vão aqui nos comentários, vão falar, eu adoro a minha, eu adoro não sei o que, eu odeio a minha, eu tive vários problemas. Aconteceu mesmo. O mercado de impressora 3D, principalmente esse chinês, está evoluindo. Por quê? É o de entrada. Então não tem jeito, componentes de entrada eles quebram. Componentes de entrada, eles são para testar mesmo a sua durabilidade com o decorrer do tempo. Então dá para entender que a sua impressora quebra e dá para entender por que você às vezes reclama tanto da sua impressora. É isso. Me pergunto quase todos os dias, mas Fábio, eu sou iniciante, que impressora que eu compro? Se você é iniciante, você tem que comprar uma impressora de iniciante. Viu a lista que eu falei? Então pode ser qualquer uma dessas. Por quê? Porque são todas impressoras de iniciante. Todas, o sistema não muda. O que vai mudar, que eu vejo que algumas pessoas falam muito, grava agora muito bem isso, às vezes é a facilidade. Ela já está meio montadinha lá, você ainda não tem aquele muito zelo de saber montar uma impressora 3D, você monta meio torto, a mesa veio meio capenga, essas coisas, você não consegue prender a sua peça na sua impressora. Então, é isso que vocês reclamam todos os dias. Quando um youtuber, um instagramer, um social media, que seja que for, quando reclama de uma impressora 3D, eles reclamam mais ou menos disso, porque não tem o que falar. É impressora de entrada, não tem o que falar. São impressoras de entrada e normalmente são impressoras cartesianas. E agora, eu vou chegar agora no sistema de impressão. Qual é a diferença entre eles? Por exemplo, eu vou só separar dois. Só dois. Sistema de impressão FDM e sistema de impressão que é de resina. Dois tipos de impressoras totalmente diferentes. Cada um tem a sua característica. Me pergunta, Fábio, mas qual que é melhor? É a de resina ou a FDM? A FDM é o de filamento, né? Para quem não conhece. Cada um serve para alguma coisa. Você vai imprimir coisa muito pequenininha, não vai imprimir em FDM, em filamento. Você vai imprimir coisa, você precisa de uma resolução muito grande, você vai para resina. Você quer uma coisa mais transparente, que vai imitar um acrílico, essas coisas. Você vai fazer uma peça de carro, por exemplo, que vai ali no farol do carro, essas coisas. Resina. Essas coisas você não vai conseguir fazer na impressora FDM. Deu para entender que cada impressora serve para uma coisa, é voltado. Tudo bem, o mercado meio delas se misturam às vezes, mas é um pouquinho disso. Você precisa, resumindo, muita resolução, quer transparência, alguma coisa assim, vai para resina. Você quer para outra coisa, você quer para peças grandes, peças maiores, peças que têm uma resistência boa, que você pode conseguir ali desenvolver uma peça com alta resistência,
vai ali para FDM. Resina está evoluindo? Está evoluindo antes que alguém reclame. Não, Fábio, existe resina de alta temperatura? Existe. Alta dureza? Existe. Mas o que eu quero que vocês entendam, cada uma alcança um mercado totalmente diferente. Ok? Então vamos lá. Uma coisa agora que eu quero que vocês entendam dentro desses dois grupos, sai resina, vamos falar só impressora FDM, são as impressoras que são acessíveis e são as mais vendidas hoje no mercado nacional. Vamos falar só FDM, tá? Que praticamente todas essas marcas que eu conversei até agora eram impressoras FDM. Essas impressoras chinesas, elas usam o software de entrada, o firmware, né? Que a gente chama de firmware. Essas impressoras chinesas usam o firmware de entrada. Marlin. E o que aconteceu? Fatiador, você precisa fatiar a sua peça, você pega o STL, fatia a sua peça e joga para o Marlin reconhecer e jogar os dados para a sua impressora. E aí acontece toda a mágica de impressão. E o que aconteceu? O fatiador dessas impressoras chinesas pode ser qualquer um. Qualquer fatiador. Qualquer fatiador que você consiga instalar, né? Prus Slice, Cura, IdeaMaker, qualquer um desses. Ou qualquer outro mesmo que tenha. Existem uns aí que já estão desaparecendo do mercado. Não existe atualização e eles acabam quase desaparecendo do mercado. O importante do fatiador é você se dedicar a aprender a mexer nele. Ponto. Tanto faz o fatiador. Todos eles têm vários recursos, eles disputam o mercado entre eles. Então, não tem melhor ou pior. Dessas marcas que eu comentei agora, são praticamente todos iguais. Só que alguns têm um pouquinho de recurso aqui, outros ali, mas todos conseguem fazer o resultado final perfeito. A sacada é você se dedicar a aprender a mexer no fatiador. Essa é a sacada. Não culpe sua impressora, não culpe sua impressora. Se você tem um bom fatiador, você sabe mexer bem no seu fatiador, você consegue uma impressão de qualidade e não importa se é chinesa, americana, seja o que for. Entendeu? Você consegue. Lógico. Você comprou uma impressora importada, pode dar ruim? Pode dar ruim, lógico que pode. O que aconteceu? Você montou, ela não vem montadinha, ela não vem num container, numa caixa gigantesca. Frete é uma coisa muito cara. Então uma chinesa, ela vem o máximo desmontada possível ali numa caixinha menor possível. Essa é a lógica. O que as empresas estão espertas com isso agora? Agora eles estão tentando deixar ela mais compacta possível dentro de uma caixa, mas mais montadinha possível. Entendido? Mas é por isso que dificilmente você vai conseguir comprar uma impressora que tem um outro sistema de impressão. Por quê? Outros sistemas de impressão, as impressoras são maiores. E por isso que elas começam a ficar muito mais caras com isso. Mas agora eu vou dar o exemplo disso aí. Impressora 3D, sistema. Vou só dividir em dois, hein? Vou dividir em 3 sistemas. Sistema Delta, capaz de imprimir em alta velocidade, mas são impressoras que elas ficam muito grandes, né? Elas ficam compridas, ocupam não só espaço, mas elas precisam ser grandes mesmo. Uma impressora tem que ser um volume bem grande. Normalmente elas são um pouco mais caras. Sistema cartesiano. O que é o sistema cartesiano? Aquele sisteminha que vocês estão acostumados a ver, vou dar o exemplo da impressora mais vendida no Brasil, Creality, Ender 3. Você vai lá, compra uma Ender 3, sistema cartesiano. A mesa, o motor vai lá e empurra a sua mesa para frente e para trás. Outro motor empurra para cima e para baixo. E outro motor empurra no eixo X. Então o motor está preso nos eixos, empurrando a sua impressora. Esse praticamente é isso para você definir o que é um sistema cartesiano. E qual o outro sistema? Core XY. É um dos sistemas mais que você consegue tirar mais qualidade da sua impressora
e você consegue tirar mais velocidade da sua impressora, que já não fica tão caro quanto uma Delta. Você conseguir fazer isso em uma impressora bem mais barata. As Deltas começam a ficar bem mais caras, né? E aí o que acontece? O sistema cartesiano, você utiliza dois motores que normalmente são presos na estrutura, não ali no eixo, né? Na estrutura, presos só para todo mundo entender, são presos na estrutura, e você precisa fazer esses dois motores conseguem fazer o sincronismo do X e do Y, tirando todo aquele peso lá, porque como ele está preso na estrutura, então ele fica mais leve para ele fazer os movimentos do X e do Y. Por isso, essas impressoras você consegue uma qualidade melhor, e essas impressoras você também consegue uma velocidade melhor. É por isso. Só para vocês entenderem como funciona o Core XY. Óbvio que tem muito mais coisas por trás de todos esses sistemas, mas de um jeito fácil, para que vocês possam compreender e entender quando vocês enxergam uma impressora por aí. Às vezes vocês compram uma impressora quadradona, e o sistema cartesiano, essa é uma trave de Gol, né? Normalmente, uma trave de Gol, né? Com a mesa embaixo. A Core XY já é uma quadrada, ela é já um sisteminha quadrado ou uma caixa retangular, né? Alguma coisa assim. O cartesiano já é comprida, ela tem 3 braços que se movem ao mesmo tempo. Então, só para vocês conseguirem se reconhecer. Dentro de uma impressora quadrada, você consegue montar um sistema cartesiano. O que você faz? Ao invés de colocar o motor na estrutura, você coloca o motor no eixo. Bota o motor lá em cima do eixo e ele vai mover. Quando você coloca o motor no eixo, cada motor move em uma direção, isso é um sistema cartesiano. Quando você coloca os dois motores, do X e do Y, para trabalhar ao mesmo tempo, para mover em cada direção, esse é um sistema Core XY. Tá bom? Existem outros? Existem outras cinemáticas para fazer impressão, mas esses são os mais famosos do mercado. O resto começa a ficar um pouquinho mais caro, mais difícil de você achar, né? Você vai achar um sisteminha H-Bolt, por exemplo. É parecido com o Core XY, só que são impressoras muito mais robustas, acabam sendo impressoras mais caras porque elas precisam ter estruturas mais rígidas para fazer. Mas esse não é assunto para hoje. Vamos ficar nesses 3 sistemas aqui, tá bom? Mas a coisa principal que agora está acontecendo, o firmware, esse programinha que tá sendo instalado nas impressoras. E agora que eu quero que vocês fiquem espertos. Vamos lá? O que aconteceu? Existe o Marlin, que é instalado em toda impressora chinesa. Toda impressora chinesa. Nas impressoras americanas também se instala Marlin, ou europeia, né? Mas você instala lá também Clipper e RRF, normalmente. Existem outros? Existem outros. Mas esses são os mais famosos aqui do mercado hoje. E você consegue fazer grandes modificações. Você cria você mesmo sisteminhas para facilitar a sua vida no dia a dia. E consegue tirar maior desempenho da sua máquina, fazendo pequenas modificações. No Marlin tem, só que ele é restrito. Lembra que eu falei? O Marlin é um sistema que vem em todas as impressoras de entrada. Se ele vem em todas as impressoras de entrada, ele é básico. Vai chegar um ponto que ele vai ficar limitado. Ele não vai mais dali para cima. E aí que você agora começa a raciocinar. Caramba, se as impressoras americanas, que são mais caras, ou europeias, de alta tecnologia, usam outro tipo de software, esse software é melhor. Sim, pode ser. Eu posso fazer um software mais básico. Eu posso só instalar o Clipper, por exemplo, e deixar rodando no básico lá. Posso, sem configuração nenhuma. Mas tem tanto recurso interessante para se fazer em uma impressora 3D que vocês nem imaginam
que de repente sua impressora muda de uma qualidade assim absurda. O seu tipo de impressão. Então, de repente, você começa a abrir os horizontes, falar, olha, da onde dá para chegar. E por que eu falei tudo isso? Porque a chinesada aprendeu a fazer marketing. Como que é o marketing do chinês agora? Vamos lá. Lembra a Apple? Apple americana, né? Apple americana. A Apple, ela consegue fazer um sistema que você acaba comprando tudo deles. Tudo deles. Eles conseguem vender todo ano um esqueminha diferente, uma versão mais moderna. Você consegue ter que comprar um monte de acessórios que só funciona neles. Marketing. Isso é marketing. A Creality, vou dar o exemplo da maior empresa chinesa. O que ela aprendeu com tudo isso, vendo o americano desenvolver, pegando uma outra fatia de um mercado, uma outra coisa? Ela começou a criar o sisteminha dela. Então a Creality agora ela tem o fatiador dela, ela tem um software melhor que você pode instalar na sua impressora, que é o Clipper. Ela criou um tal de Sonic Pad, né? Um tabletzinho que já tem o sistema operacional Clipper lá, onde você coloca em uma impressora da Creality e você transforma ela em Clipper. Deu para entender como funciona? E o que acontecia até então? Você poderia comprar, grava bem essa parte, hein? Grava bem essa parte. Você podia comprar uma impressora 3D da Creality, por exemplo, e você podia vir comprar um outro componentinho que era bem baratinho e rodar Clipper. Você conseguia fazer um upgrade de uma impressora 3D sua. E o que aconteceu agora? Agora eles bloquearam. Você tem como bloquear na sua placa de você não fazer, vamos chamar de bootloader, né? É a leitura do boot da sua máquina em outro sistema operacional. E o que ela fez? Ela fez exatamente isso. Só que para muita gente nem imagina, isso já acontecia faz muito tempo. Aí o que aconteceu? O mercado reclamou. Falou assim, não, vocês são pequenininhos, vocês não podem fazer isso. E aí o que a Creality fez? Ficou crescendo. Hoje ela é uma das maiores. Ela está querendo comandar esse jogo lá na China. Qual é a tendência agora para todo mundo ficar esperta? Todas as outras marcas começam a vir atrás. Por quê? Sabe que você pode vender um monte de outras coisas. Um monte. Para você colocar numa impressora 3D. Ela viu que ela não podia mais. Você acha que você comprar S1, modelo da Creality esse ano, o ano que vem você compra S2. Ela está vendo que não está dando mais para comprar S2, porque o mercado agora não tem muita coisa para colocar numa impressora 3D, e se ele colocar muita coisa, fica cara. Entendeu isso? Então ele não pode. Então ele vai lá, ele muda uma coisinha que todo mundo adora, paga um monte de gente para falar bem do negócio, da máquina, essas coisas todas, e todo mundo cai nesse marketing. Todo mundo cai nesse marketing. Esse negócio de... Tem gente que fala, eu vou dar um exemplo de uma coisa muito importante. Nivelamento automático. Nivelamento automático, você vai ver um monte de gente que é influenciador falando que não precisa ter nenhuma impressora 3D. Não, para quem tem Marlin, é super fraquinho o nivelamento automático em cima do Marlin. Você tem que ficar fazendo na mão. Agora vai fazer o nivelamento automático dentro de um Clipper, dentro de um RRF. Vocês vão ver a diferença como é grande. O software é superior, as coisas são muito melhores. Então é isso que eu quero que você entenda. Mas eu não vou criticar falando assim, Fábio, então é melhor eu ter um Clipper ou um RRF na minha máquina? Não. Existe uma coisa chamada custo-benefício. Se você ainda tem uma impressora 3D e você imprime pecinhas, você imprime coisas pequenas ou coisas que é para enfeite,
coisas que não têm geometria tão complexa. Você não precisa de velocidade, você não precisa de desempenho, você não precisa nada disso. Você imprime PLA. Então, não muda. Não muda. Não muda, não vai fazer diferença para você. Mas, se você, ao contrário de você é um maker, você quer melhorar sua impressora, você quer saber o que dá para tirar da sua impressora, óbvio que você precisa. Você quer imprimir filamentos diferentes, você quer aprender um monte de outras coisas que dá para fazer. Aí você é um maker. Você é uma pessoa que já não está mais naquele dia a dia de usar aquela máquina para isso. Não, você quer aprender a fazer. Aí eu concordo. Aí vale o investimento. É entendido? Óbvio que tem uma solução muito melhor. Uma solução muito melhor. E essa solução eu vou dar para vocês na aula de amanhã, onde vocês vão conhecer o projeto Mirabolt. O que é o projeto? Vou só dar uma explicaçãozinha. O projeto Mirabolt, ela é uma impressora que você pode aprender a fazer, a construir. E quando você constrói uma impressora 3D, esquece tudo isso que você escutou até agora. Por quê? Porque uma vez que você constrói, você chega ao nível americano, a sua impressora vai ter o nível americano, que pode custar 30 mil, 40 mil, 50 mil, que é o custo mesmo. Eu já vi a mecânica de todas elas. Todas elas. E se você constrói, você consegue colocar. E sabe pelo quê? Pelo preço de uma impressora de entrada. Grava essa. Bom, makers, se você gostou, amanhã eu te vejo. Quer saber sobre o projeto? Vai ser muito importante isso. Entenda como funciona o projeto. Entenda que você pode ter uma coisa melhor. Entenda que os chineses estão bloqueando tudo e você vai precisar cada vez mais ter conhecimento. E você não vai precisar ficar comprando essas coisas caras que a chinesada agora vai ficar te empurrando para comprar. Não. Agora você pode montar todo o seu sisteminha com o firmware que você quiser, com a configuração que você quiser. Me pergunta, mas Fábio, a Mirabolt tem isso? Se tem uma impressora 3D, ela pode ter. Se você aprendeu a fazer, você pode colocar. É isso que eu quero que vocês entendam. Fábio, posso fazer Mirabolt de tamanhos diferentes? Lógico que você pode, do tamanho que você quiser. Mas existem limitações, você precisa entender. Não perca a aula de amanhã. Isso vai ser muito importante. Muito obrigado, makers. Até mais.